A ler em todo culto um trecho do livro do profeta Isaías, e hoje, após um ano, chegamos ao capítulo 60. Alguns cultos nós não lemos um capítulo todo, lemos um trecho. E hoje chegamos no capítulo 60. Vamos ler a palavra do Senhor. Levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você, os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos. Os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você. Os carneiros de Nebaiote a servirão, serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar, e eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas voltando ao pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão, à frente virão os navios de Tarsis para trazerem de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e com eles a prata e o ouro, para a santificação do nome do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque ele revestiu você de glória. Estrangeiros edificarão as suas muralhas, e os seus reis a servirão, porque no meu furor eu a castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. Os seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, porque para que eles sejam trazidos as riquezas das nações e conduzidos como elas os seus reis, porque a nação e o reino que não a servirem perecerão, sim, essas nações serão totalmente arrasadas. A glória do Líbano virá a você, o cipreste, o homeiro e o bucho conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar em que descansam os meus pés. Também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram, todos os que a desprezaram, e se prostrarão até as plantas dos seus pés, e a chamarão cidade do Senhor, a cidade do Santo de Israel. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém, mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você mamará o leite das nações, se alimentará ao peito dos reis, e saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze eu lhe trarei ouro, em vez de ferro eu lhe trarei prata, em vez de madeira, bronze, em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor, e com que a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, mas as suas muralhas você chamará salvação, e os seus portões louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os seus dias de luto terão chegado ao fim. Todos os do seu povo serão justos e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte.
eu, o Senhor, farei com que, no tempo certo, isso logo se cumpra. Isaías capítulo 60, meus irmãos, nos apresenta uma promessa que os judeus tiveram muita dificuldade de compreender por causa de olhar para essa promessa em seus termos literais. E, igualmente como os judeus, os dispensacionalistas, eles também têm dificuldade de entender essa promessa. Para os judeus, eles chegaram a períodos em que eles tiveram grande frustração, até choro. Porque Isaías 60 fala sobre um tempo glorioso, eles estão prestes a serem levados para o cativeiro babilônico, o templo vai ser destruído. E Isaías 60 fala sobre um retorno, sobre um momento em que as nações do mundo elas vão serem atraídas para buscar as riquezas em Jerusalém, e Jerusalém aqui é repleta de glória. O templo vai ser um templo mais cheio de glória, é dito no texto. E a cidade vai ser como uma cidade central para todo mundo vai se voltar para essa cidade. Gradativamente, após 70 anos do cativeiro babilônico, quando eles voltam, num primeiro momento, nos dias de Ageu e Zacarias, eles com aquele templo de ouro de Salomão, ele é destruído, né? E eles começam a reconstruir o templo e eles constroem uma casa simples. E o texto diz que os idosos que compreendiam, lá em Ageu capítulo 2, os idosos que compreendiam o tamanho da glória do templo anterior, porque algumas pessoas vieram do cativeiro babilônico, nasceram no cativeiro babilônico. Mas aqueles que tinham visto o templo anterior, eles choraram de decepção. E o povo sempre lidou com isso porque eles acreditavam literalmente no cumprimento de um templo mais glorioso, de uma cidade, e eles sempre estiveram pagando impostos. Até quando eles voltaram por causa de uma concessão do imperador persa. Eles ficaram pagando impostos a Roma, quando chega até eles conseguem construir um templo, uma estrutura maior, na estrutura de Herodes, não igual à estrutura de Salomão, mas um templo mais cheio de glória, mas ainda assim eles estão pagando impostos, sempre vivendo, e eles nunca se livraram disso, porque no ano 70 o imperador romano entrou lá, destruiu tudo, sob a ordem do imperador, destrói o templo e os judeus são espalhados para todo o mundo. E há um ponto em que o povo de Israel não entendeu, e os fariseus também não haviam entendido, quando o próprio Deus, ele desce, e ele anda no meio do povo, o Senhor Jesus Cristo, e ele chega diante da estrutura central da adoração, que é o templo, cheio ali de uma estrutura mais gloriosa, e ele vê toda a corrupção do povo, toda a maldade, toda a hipocrisia, ele vai embora. Em Mateus capítulo 23, ele começa a dizer que aquilo ali seria destruído, e que Deus iria destruir, iria espalhar os judeus por todo o mundo, eles seriam espalhados. Então, como é que entra na cabeça de um judeu? Ele sempre vai olhar para o futuro, porque ele começa a compreender que a glória desse texto está propriamente na cidade de Jerusalém e no templo. Alguns desses aspectos do capítulo 60 se cumprem na primeira vinda de Cristo, porque ele, toda a cidade, todo o templo aponta para ele. Ele é o Rei da Glória. E se a cidade e o templo não rendem a ele a glória devida, ele vai embora e a cidade é destruída, o templo é destruído, porque eles não entenderam aquilo que representa o Rei da Glória e quem é o Rei da Glória. Eles não entenderam isso. Ele está falando sobre algumas coisas que se cumprem na primeira vinda, quando todas as nações iriam beber daquele que é Jerusalém, daquele que é a fonte de Jerusalém. E hoje, em todo o mundo, as nações bebem desse rei que procedeu de Jerusalém, mas não propriamente de Jerusalém. Não é Jerusalém que tem a glória, mas é do rei que veio até Jerusalém, que colocou o templo ali. Não é o templo, mas é o rei, que ele é o templo. As pessoas não entenderam isso. O Isaías 60 também fala sobre um tempo futuro, um tempo em que se cumpre, e você vai atentar à parte final do capítulo 60, ela é muito semelhante aos termos de Apocalipse, quando não haverá mais sol,
Apocalipse capítulo 21 e 22 diz que não haverá mais sol. Os dias da eternidade, eles serão diferentes dos dias da criação. Aí você percebe que a criação, ainda que sem pecado, ela é inferior à nova criação. Porque na criação tem sol, na nova criação não tem sol. Não vai haver necessidade de sol. Não vai haver noite. A criação, ela é feita como um período de teste para que o homem fosse fiel. Mas na nova criação, na eternidade não haverá sol, não haverá dia e noite. Porque o Senhor andará e a sua luz brilhará. É isso que diz Apocalipse 21. E isso está sendo dito em Isaías 60. Então, alguns desses aspectos se cumprem na primeira vinda e alguns desses aspectos nós não vamos esperar até a segunda vinda de Cristo. Até a segunda vinda de Cristo haverá dia e noite, frio, calor, dias bons, dias maus. Mas somente isso se cumprirá na segunda vinda. Igualmente hoje, algumas pessoas continuam atribuindo a Jerusalém a glória que ela não tem. A cidade é uma cidade bela, que tem a sua riqueza arqueológica, mas ela é um grande centro de superstição. As pessoas vão para lá, crentes de 30 anos, e vão para ser novamente batizados no Jordão, como se aquelas águas tivessem mais riqueza espiritual, mais poder. O Senhor virou as costas para Jerusalém em Mateus capítulo 23 e disse que ela seria destruída. Ela seria destruída. O Senhor, quem decretou a queda de Jerusalém foi o próprio Senhor. Jerusalém não é uma cidade mais espiritual do que qualquer outra cidade, porque o ponto do Senhor era falar sobre aquela fé que se iniciou ali para todas as nações, mas o ponto é conhecer o Senhor, e não a cidade, e não o templo que estava naquela cidade, e não os costumes que haviam naquela cidade. Aquilo era o meio, mas o Senhor é o fim. Quando nós compreendemos, meus irmãos, em Isaías 60, o significado daquele que tem a glória, aí sim nós estaríamos em Ageu capítulo 2, quando numa casa simples, o Senhor diz: a glória desse lugar será maior do que a do primeiro templo. Os olhos não deveriam estar voltados agora para a estrutura do ouro, mas para a compreensão daquele que agora naquele período estaria sendo revelado mais intensamente. Eu estou entendendo que a glória é compreender mais o Senhor. E é aí que o meu coração vai encontrar mais deleite. Os símbolos, como a Confissão de Fé diz, né, no tópico da teologia do pacto, à medida que eu chego mais perto de Deus, os símbolos vão sumindo. E minha apreciação aos símbolos, elas vão sumindo. Porque agora eu vou compreendendo aquele que é representado pelos símbolos. E o meu conhecimento passa a ser mais um conhecimento mais profundo. Quanto mais símbolo, menos conhecimento. Quanto menos símbolo, eu compreendo mais do Senhor. É exatamente isso, a progressividade da revelação da palavra do Senhor. Vamos cantar o Salmo de número 11.